E na noite de hoje, nós queremos falar a respeito dos capítulos, na verdade, porque são 2 capítulos, capítulos 6 e 7, que contam a história de um homem muito significativo na história da igreja. Esse homem é conhecido e o seu nome é Estevão. Então, vamos partir para o texto sagrado, Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 6, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Versículo 7, mais uma vez. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, venha nos instruir a respeito dessa página tão bela da Sagrada Escritura. É assim que nós te oramos, Pai, e te pedimos a iluminação dos altos céus, porque nós te oramos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, Estevão está entre os 7 diáconos escolhidos. Esse nome, Estevão, ele vem de uma palavra que na língua portuguesa ela é coroa. Só que na língua grega, coroa pode ser diadema, que significa uma coroa real, e Stéfanos, que significa coroa da vitória. E é daí que vem o nome Estevão. Estevão é aquele que o seu nome significa coroa da vitória. E, de fato, esse nome tem tudo a ver com a sua história, com o seu legado, com aquilo que ele nos ensina também pela sua passagem entre nós. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, algumas coisas importantes. A tradição nos conta, e aqui eu preciso fazer um adendo, porque datas não são muito precisas, mas aparentemente ele nasceu no ano 5, quinto, depois de Cristo. Então, no ano 5 depois de Cristo, e ele faleceu no ano 34 depois de Cristo. Sendo assim, ele viveu 29 anos aproximadamente. Mas frisando que isso não é certeza absoluta, sempre há uma flexibilidade nesse quesito, tá bom? Algumas virtudes que nós encontramos nesse homem chamado Estevão e que nós gostaríamos de realçar e destacar logo de início, para que vocês fiquem atentos e já comecem a se apropriar das belezas encontradas num discípulo do Senhor chamado Estevão. Ele era um homem corajoso, um homem cheio do Espírito Santo, era um homem jovem, mas cheio de personalidade e de convicções. Ele era um homem preparado. E quando eu digo preparado, era um homem conhecedor das Sagradas Escrituras, ou seja, da lei do Antigo Testamento, da história da sua nação. Ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento.
Mas, quando eu falo das virtudes encontradas nesse homem chamado Estevão, eu gostaria de frisar que as virtudes que existem em nós, como também existiam em Estevão, não é para nós sermos adorados, venerados, como se fôssemos semideuses. Não, de maneira alguma. Tudo aquilo de belo, de bonito, que existe em nós como virtude, são bênçãos que Deus acrescenta à nossa vida. Em primeiro lugar, porque o Senhor se revelou a nós. E em segundo lugar, o Senhor, ele proporciona a nós o desenvolvimento dessas virtudes, obviamente com a nossa participação. Porque a salvação é um ato exclusivo de Deus. Mas depois da salvação, tudo aquilo que se constrói em nós é ação de Deus ainda assim, mas também há uma participação nossa. Por isso não há espaço para letargia, não há espaço para uma vida frouxa espiritualmente. Nós podemos, em Deus, desenvolver nossas aptidões, nossas potencialidades, e é isso que nós vemos na pessoa de Estevão. Estevão foi um cristão cheio do Espírito Santo, e isso é importante que se diga. Ele, já que seu nome significa coroa, veio à minha mente Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse homem chamado Estevão foi alguém que foi fiel até a morte. Toda a sua história é uma história profundamente coerente. E um outro versículo que me veio à mente quando eu pensava na beleza existencial de Estevão foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo, também no findar da sua história, da sua jornada, ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A declaração ela é de Paulo, mas se aplica bem a Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. Ou seja, ele é o proto-mártir, o primeiro mártir do cristianismo. Então, agora eu queria ver com vocês mais especificamente o texto que nós lemos para que nós pudéssemos entender melhor alguns detalhes muito significativos aqui. No versículo 1 do capítulo 6, nós vemos que o número de cristãos, de discípulos, ele estava aumentando. E houve uma murmuração entre aqueles que eram helenistas, o que é isso? Eram judeus, mas judeus de uma fala grega, de uma influência cultural helenista, ou seja, grega, do mundo helênico, com aqueles que eram hebreus, que também eram, obviamente, né, eram hebreus, eram judeus, mas eles falavam o hebraico e eles também falavam a língua grega, que era necessário que se falasse para poder viver dentro do Império Romano e também se comercializasse os seus produtos, pudesse viver a vida normal. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, houve uma celeuma, um problema, porque parece que a distribuição dos alimentos não estava sendo igual, não estava sendo equânime. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Os apóstolos entenderam que não era correto que eles deixassem a palavra de Deus como primazia e a oração para se dedicar a esses assuntos que eram assuntos mais administrativos, vamos dizer assim. E por conta disso, eles resolvem escolher homens cheios do Espírito Santo. Homens para exercer esse papel, eles precisariam ser pessoas cheias do Espírito Santo e também de sabedoria. Mas um ponto essencial de se frisar aqui é que o texto nos fala que esses homens precisariam, versículo 3, precisariam ter boa reputação. E isso é importante que se diga, porque às vezes nós pensamos que alguém se converteu e ele pode ser um santo na igreja e ser uma pessoa péssima na sociedade. Isso não deve ser assim. Inclusive o apóstolo Paulo, mais à frente, ele vai trabalhar essa ideia lá no capítulo 1, melhor dizendo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Ele vai tratar justamente sobre essa temática. A importância de uma vida coerente dentro da igreja e fora da igreja para aqueles que ansiavam por serem líderes. Então, o texto mostra para nós que era necessário ser
alguém de boa reputação, cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. Outra coisa importante de dizer, que com isso, os apóstolos estariam livres, mas soltos, para poder orar e se dedicar também à ministração da palavra de Deus. A igreja gostou da ideia, então aquilo foi aprovado. E também os nomes que foram escolhidos também foram aprovados. Houve uma assembleia, e na assembleia 7 homens foram escolhidos, dentre eles Estevão. E o versículo 5 frisa que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, é importante que se diga que ele possuía virtudes muito importantes para todo cristão e também para o desempenho da tarefa que ele iria desempenhar. Então, é importante que se diga isso também. Foram trazidos aos apóstolos e eles impuseram as mãos sobre eles, oraram e consagraram esses irmãos para o ofício. E a palavra de Deus crescia em Jerusalém. O número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, não era um número pequeno, era um grande número de pessoas da religião oficial, da religião judaica, que passaram a abraçar a fé em Jesus Cristo como o Messias. Então, é importante que nós falemos isso. Outra coisa importante também de nós frisarmos é que essa tarefa que seria exercida por Estevão e pelos demais, por esses 7, não era uma tarefa de só menos importância como nós poderíamos imaginar. Olhando para a nossa cultura, para a nossa realidade, aquele que cuida da mesa geralmente é alguém que exerce um papel simples no extrato social. Mas aqui não. Existe uma relevância, uma importância sobre aquele que cuida da alimentação, aquele que prepara a mesa, aquele que cuida da despensa. Era um papel muito importante. Você deve lembrar que na cultura hebraica, nós lemos isso na Bíblia, quem recebia e partia o pão era o anfitrião, era o dono da casa. Tamanha a importância que havia nesse papel. Então, é importante que a gente compreenda essa questão, e isso é importante que se diga. Outra coisa séria que nós precisamos falar ainda aqui, quando nós pensamos nessa questão dos alimentos, é que essa tarefa não significa dizer com isso que essa tarefa não seria mais exercida pelos apóstolos, como se eles agora estivessem completamente livres e não fizessem mais nada, porque eram pessoas de uma estirpe mais elevada e não deveriam cuidar dessas coisas. Não, de maneira alguma. O texto não quer dizer isso de forma nenhuma. Na verdade, os apóstolos, sim, poderiam exercer algum papel administrativo, gerir recursos, servir também à mesa, mas não seria a tarefa preponderante de cada um deles. Eles se dedicariam à exposição da palavra. Também não significa dizer que Estevão agora deixaria de ler a Bíblia e também não oraria mais. Muito pelo contrário, quando nós lemos a sua história, nós vemos que ele era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, ele era um homem cheio de fé, que tinha os seus exercícios espirituais, um homem piedoso. Então, Estevão é para nós um grande exemplo de piedade. E aqui uma outra coisa importante de ser frisada. Quando nós olhamos hoje para os líderes da igreja, principalmente quando nós olhamos para o cenário brasileiro, nós vemos que os líderes, geralmente, eles não querem fazer os trabalhos mais simples. E isso é uma distorção da espiritualidade cristã. Eles podem, também devem, ajudar naquilo que vier a ser necessário, embora não seja a sua tarefa principal. Então, é importante que nós falemos. E quando olhamos para Estevão, nós vemos um homem que era dotado de uma grande espiritualidade, e isso desembocava numa simplicidade, numa vida prática de serviço, de amor ao próximo. Era alguém compromissado com a igreja e que ocupava as funções que Deus concedia a ele
que ele ocupasse. Então, isso é maravilhoso. Ele era um servo de Deus. E essa é uma grande virtude que nós encontramos na pessoa de Estevão. E o que nós mais carecemos nesses dias é que Deus levante mais e mais servos e servas para trabalharem em sua obra. E aqui uma coisa que me veio à mente enquanto eu preparava o estudo, me veio à mente uma frase de um grande pastor, que eu li o seu livro chamado Discípulo, quando eu estava no início da minha conversão, e no seu livro ele diz assim: se é grande, não é servo, e se é servo, não é grande. E eu já ouvi, em alguns lugares, pessoas apresentando o pastor convidado, dizendo: vamos receber agora o grande servo de Deus. E nessas horas é inevitável que eu lembre da frase de Juan Carlos Ortiz: se é grande, não é servo, e se é servo, não é grande. Como dizia João também, o apóstolo, o importante é que a gente faça o que diminua e que ele cresça, que o nosso Senhor cresça. Tudo que nós vamos encontrar na vida desse homem chamado Estevão apontava para a pessoa de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Ele não tinha um ministério voltado para a sua própria pessoa, muito pelo contrário. E nisso ele difere profundamente das lideranças do nosso tempo, que são cada vez mais carismáticas, no sentido ruim, que eu poderia dizer da palavra. Uma liderança personalista, que gosta de aparecer e de ter a primazia em tudo. Não vemos isso na pessoa desse homem chamado Estevão. Ele apontava para Cristo. Os milagres, os prodígios não eram propriamente dele, eram exercitados porque Deus estava com ele e ele apontava para Jesus Cristo. Diferente do que acontece na igreja atual, onde as pessoas colocam faixas e colocam tarde dos milagres, né? Vem aqui porque eu conheço um segredo para você receber a bênção. E o que é mais lamentável é que pessoas incautas, muitos cristãos, até cristãos sinceros, se deixam levar por essas artimanhas, por essas persuasões que são tão danosas à espiritualidade cristã. Meus irmãos, fique de olho nesses ministérios autocentrados que fazem propaganda sempre do seu próprio nome ou do nome da denominação. Esses líderes, geralmente, são líderes ensimismados, são líderes que estão com outras intenções, a não ser a intenção de servir a Cristo e propagar o Evangelho. Então, são questões importantes de nós pensarmos nesses dias, quando olhamos para o texto bíblico que nós estamos apreciando no dia de hoje. Outra coisa importante de dizer é que esse homem chamado Estevão, que alguns gostam de falar Estevão, né? Na minha versão, Estevão. Então, Estevão, ele era um homem, como diz, a partir do versículo de número 18, ou melhor, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Vamos ver o que o texto diz para nós. Abra na sua Bíblia. Veja comigo, a partir do versículo de número 8. Estevão, cheio do Espírito Santo de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada Libertos dos Sirineus, dos Alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas. Investindo contra Estevão, agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Como se fosse rosto de anjo. Então, algumas coisas importantes aqui. Estevão está diante do sinédrio.
E o texto nos diz que ele era um homem cheio de graça e de poder. Eu diria para você que o poder de Deus em nós não deve ser para exibicionismo, mas deve ser, como eu falei, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, para que haja poder em nós para executar a missão que nos foi incumbida pelo Senhor. Então, esse homem era cheio de graça. E ele só podia ser cheio de poder porque, primeiramente, ele foi cheio da graça de Deus. Desse favor imerecido, desse favor que nos salva, que nos redime, que muda a nossa história, que muda o nosso coração. Então, esse homem que conheceu a graça de Deus, ele, de fato, conheceu o verdadeiro poder de Deus. Porque nós encontramos pessoas nesses dias que fazem embustes, que fazem pseudos milagres, pessoas que não conheceram a graça de Deus, mas postulam possuir o poder de Deus. Mas um poder que é exercido, né, poder entre aspas, para proveito próprio, para o seu próprio enriquecimento. Em Estevão não era assim. Ele fazia prodígios e sinais, em que o povo nos diz o versículo de número 8. E mais uma coisa é importante dizer, que os judeus estavam de olho nele e não podiam, de maneira alguma, nos fala o versículo de número 10, resistir à sabedoria. Num momento de muita pressão, num momento de uma inquirição tão dura, numa situação na qual ele estava vivendo um momento adverso, você ser capaz de responder de maneira sábia, equilibrada, sensata, meus irmãos, só pela graça de Deus, com muita sabedoria do alto. Nessas horas não adianta a autoajuda. Nessas horas o que nós precisamos é a sabedoria do alto. E quando nós olhamos para o texto bíblico, o texto fala, veja comigo, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Era um homem que falava cheio do Espírito Santo. Suas ideias eram bem concatenadas. Aquilo que ele dizia tinha coerência, tinha sabedoria. Ele falava como um verdadeiro líder e falava diante do Sinédrio. Ele falava para as mais altas autoridades da nação, as grandes autoridades religiosas. Ele falava para essa gente, mas falava com destemor. E aí, meus irmãos, ele foi aprisionado, ele foi levado até o Sinédrio para responder, para prestar um depoimento. É o que o texto mostra para nós. Mas o texto, ele fala algo muito interessante aqui, que nós precisamos dizer. Ele fala no versículo 12, atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram a Sinédrio. Eles apresentaram falsas testemunhas. Meus irmãos, que coisa perversa. Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Distorceram, em certo sentido, aquilo que ele, na verdade, estava falando. Havia um quê de verdade? Havia, mas também havia distorção. E uma coisa importante de se frisar também. Versículo de número 15. Todos que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Quando eles olharam para Estevão, eles viram que o seu rosto reluzia. Possivelmente devem ter lembrado de Moisés. Então, esse homem que falava com profunda sabedoria também era um homem que estava cheio de Deus e em sua face era percebido o brilho, o resplendor que havia na face de Estevão. Era realmente um homem cheio do poder de Deus. Meus irmãos, queridos e amados, quando eu olho para uma história como a de Estevão e vejo o encorajamento que Deus deu a ele, o que Deus foi gerando, construindo na pessoa de Estevão, e quando eu olho para a minha vida e para a vida de vocês, meus irmãos, eu acredito num Deus que, na verdade, está operando a mesma obra na minha vida e na sua vida. Ele está em meio aos nossos sofrimentos e dores, em meio aos nossos problemas. Ele está nos fortalecendo cada dia mais para que enfrentemos as batalhas que estão à nossa frente. E aí, meu amado irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, ele é capaz de fazer algo incrível. Ele é capaz de discorrer de maneira bem encadeada e minuciosa
toda a trajetória do povo hebreu, desde Abraão, quando ainda era Abrão, quando ainda não havia lei. E ele fala, ele quer expor que há uma história de Deus com o povo de Israel, e essa história tem uma continuidade com a igreja. É importante frisar algo aqui. Até aquele momento, até o martírio de Estevão, até essa história que hoje nós estamos estudando, o povo de Israel e a igreja, eles eram vistos como uma religião só. A religião judaica e a religião cristã como uma coisa só. A religião cristã era vista como uma seita, na verdade, do judaísmo, mas caminhava parelha. A sociedade olhava, os romanos olhavam, todos olhavam e entendiam que era uma coisa só. Mas a partir daqui começa a haver uma ruptura maior, um distanciamento mais claro ainda. Isso vai ficar cada vez mais evidente no livro de Atos Apóstolos, e na sequência do texto sagrado. Então, ele era um homem com essa virtude, com essa capacidade. Do capítulo 7, eu não vou ler todo, o capítulo 7, versículo 12 ao 53, ele fala de uma maneira maravilhosa, um texto extenso, que nós poderíamos pensar um texto assim, não deveria ser de Paulo ou de Timóteo, nos surpreende quando um texto tão grande e tão bem falado, tão bem discursado, foi um texto que foi exposto através dos lábios de um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Então ele conhecia a história de Israel e ele fala. E o que é mais curioso, ele não faz uma defesa dos versos 2 ao 53 do capítulo 7 da sua própria pessoa. Na verdade, o que ele está fazendo é uma defesa da fé cristã. Ele está mostrando a ligação que as promessas feitas a Israel, elas se cumpriam exatamente em Jesus Cristo, e que Jesus Cristo era o Messias esperado pela casa de Israel. Meus amados irmãos, é isso que ele faz. Então ele mostra que a relação de Deus com o povo de Israel, ela antecedia ao templo, ela remontava à época de Abrão. E aí, meu irmão, minha irmã, uma outra coisa interessante. Quando a gente é surpreendido pelo fato de Estevão fazer o discurso que fez, e não Paulo, não Pedro, mas ele fez, né? Até porque, no caso de Paulo, Paulo não era convertido, só mais à frente, ainda era um perseguidor do Evangelho, era Saulo. Quando nós olhamos para esse texto, a gente fica encantado de ver que, possivelmente, esse discurso, ele ouvido por Paulo, foi algo que foi plantado no seu coração e que mais à frente serviu para o próprio Paulo, já convertido, falar à igreja da Galácia e corrigi-los nos seus descaminhos teológicos. Ah, meu irmão, minha irmã, que coisa preciosa é observar a beleza dessa história, dessa biografia, desse homem tão especial que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7. E é importante dizer também, outra coisa importante, é que a partir de então, ele também é citado lá na frente, no capítulo 11, versículo 19, e no capítulo 22, verso 20. Então, no capítulo de número 11, versículo de número 19, olha que coisa interessante. Então, esses aqui não pregaram aqueles que não eram judeus. E aqui nós percebemos com muita clareza que Estevão está justamente motivando essa dispersão que aconteceu. Aqueles que foram dispersos a partir daquele momento no qual Estevão sofreu na mão do Sinédrio o seu martírio. Então, a partir daquele momento, há uma perseguição, o povo é disperso, e também algumas regiões são alcançadas com a pregação do Evangelho. E depois, no capítulo 22, versículo 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo. É um relato do apóstolo Paulo, que consentiu na morte
desse grande homem chamado Estevão. Paulo estava no tempo ainda da ignorância, não conhecia o Evangelho de Deus. E quando nós chegamos no martírio de Estevão, lá em Atos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 a 60, Atos 7, 54 a 60, nós lemos assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Paulo, depois veio a se converter e passou a se chamar Paulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E aí, apenas um versículo do capítulo 8, só para ficar mais expresso ainda, que Saulo consentia na morte de Estevão. Algumas coisas nós precisamos pensar aqui quando nós lemos sobre o martírio de Estevão. Primeiro, nós vemos que Deus deu a ele um encorajamento profundo para enfrentar o seu momento último diante de tamanho sofrimento, sendo ele apedrejado, não renunciando à sua própria fé. E quando eu olho para a história desse homem chamado Estevão, eu fico pensando como é importante nós estarmos cheios do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Porque diante dos embates da vida, dos problemas que nós enfrentamos, nós precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo. É Ele que está conosco, é o Deus que habita em nós, é o Espírito Santo. E uma outra coisa interessante, curiosa até, como a nossa fidelidade a Deus, como foi o caso desse homem chamado Estevão, é algo que traz revolta, que traz raiva diante de muitas pessoas. E não só das pessoas que são ímpias, mas também daquelas pessoas que são religiosas. Isso é interessante dizer. Isso realmente nos chama a atenção. Mas, quando nós olhamos o relato do seu martírio, da sua morte, vários aspectos são notados aqui, nesse primeiro mártir, que há uma similaridade com o que aconteceu com Jesus. Não sei se você percebeu ao ler, mas veja só comigo. Primeira coisa, ele falou a verdade em seu julgamento, da mesma forma que Jesus o fez. Depois ele pede também para que Deus perdoe o pecado daquelas pessoas, que o Senhor não condene aquelas pessoas, que Deus perdoe os seus pecados, assim como também Jesus falou, e nós temos um relato lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ainda mais, clamou em alta voz, diz lá, Lucas 23, 46, Jesus também dizendo, então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Gente, que coisa impressionante, como nós vemos uma similaridade nesse martírio do homem chamado Estevão, desse primeiro mártir. É uma coisa de chamar a atenção. E ele também entregou o seu espírito. Coisa linda de ver e contar para vocês é que um grande homem da história da igreja, chamado Martin Lloyd Jones, ele, quando estava à beira da morte, a sua família tentava ainda preservar a sua vida, mas era um momento extremo, ele já vinha numa luta grande com a enfermidade, e tentavam ainda preservar a sua vida, e ele percebia com muita clareza que era o seu último momento. E ele disse para os seus familiares: não me impeçam de me encontrar
com o meu Senhor, não me impeçam de me encontrar com o meu Salvador, porque ele tinha uma certeza de que ele, naquele momento, estaria sendo recebido pelo próprio Deus, ele estaria com Deus, com Jesus Cristo. Essa era a certeza, era a convicção que ele possuía. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para a história de Estevão, nós vemos que para ele a vida cristã não foi uma vida de sucesso segundo o mundo, mas um sucesso segundo Deus. Quando nós olhamos para a perspectiva hoje dos ministérios que são elogiados, que são apreciados, são ministérios que são bem-sucedidos aos olhos humanos. Eu não estou dizendo com isso que não existam pessoas bem-sucedidas no ministério, que sejam pessoas, obviamente, sinceras em Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero aqui afirmar é que existem muitos ministérios hoje que eles são baseados unicamente no sucesso, na prosperidade, na solução dos problemas imediatos, nas promessas irreais. É o que nós mais encontramos nesses dias. Não há essa postura de enfrentar os problemas, uma vida simples, uma vida comedida, uma vida de resignação, uma vida de serviço a Deus, de maneira sincera e verdadeira. Na maioria dos casos que nós temos visto, são pessoas que não estão sendo nem um pouco abnegadas no exercício do seu ministério. Mas quando nós olhamos e recapitulamos as virtudes encontradas em Estevão, nós vemos que verdadeiramente esse homem, ele era um homem cheio de fé. Nós vemos que verdadeiramente ele era um homem cheio do Espírito Santo. Havia nele graça, porque ele conhecia a Deus de verdade. E havia também na sua vida poder para exercer o seu ministério, poder para exercer um papel relevante, sim, de arrumar as mesas, de cuidar das mesas, da distribuição dos alimentos, mas também de fazer prodígios e sinais em nome do Senhor, de também pregar a palavra diante do sinédrio, mesmo premido num ambiente completamente adverso. Quando nós olhamos para uma pessoa assim, nós somos inspirados a continuar na nossa jornada e a vencer e a superar em Cristo as nossas dificuldades. Você não ouvirá muitos sermões a respeito de Estevão, porque se pregarmos sobre Estevão, não poderemos deixar de falar sobre a vida que ele teve, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida altruísta, uma vida de alguém que se entregou completamente, mesmo enfrentando a própria morte em razão da sua fé. E é isso que nós precisamos pensar nesses dias e extrair lições importantes para a nossa vida como homens e mulheres que servem ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que aquilo que nós estudamos hoje possa servir para regar a nossa esperança em Cristo, não somente na vida presente, mas também na vida futura. Que tudo que nós estudamos hoje possa nos dar força para exercermos as tarefas que Deus nos chamar a exercê-las. E fazer isso com muita graça, com muita beleza, visando glorificar o nome do Senhor. Que as nossas potencialidades não sirvam para nós fazermos propaganda ao nosso próprio respeito, mas que sempre nós possamos elevar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos, meus irmãos, fazer uma oração, neste momento, uma oração intercessória. Eu gostaria de convidar aqui, ele está entre nós, o reverendo Ricardo. O reverendo Ricardo, ele fará a oração final e a bênção apostólica, e nós voltaremos aqui com as despedidas, falando com cada um de vocês. Mas vamos orar. Eu não sei nesta noite o que se passa no seu coração. Talvez Deus esteja chamando para a obra de Deus. E você não esteja vendo que a tarefa que Ele te deu é uma tarefa muito significativa, embora ela não aparente aos olhos humanos.